Bem, o tema da conferência é um bocadinho provocatório, mas vou tentar demonstrar qual é a minha opinião sobre aquilo que se passa, sobre a política que temos neste momento no país de acesso à inovação terapêutica. A inovação terapêutica, desde sempre, e aliás todos os sistemas de controle e de avaliação, baseiam-se essencialmente em acidentes que aconteceram e nos quais as sociedades tenderam a preparar-se para que não voltassem a acontecer ou para garantir que as populações não são expostas a riscos que hoje são considerados inaceitáveis. Ultimamente, há um outro conjunto de características que começamos a olhar também na análise das terapêuticas que temos, nomeadamente a equidade, e se todos têm acesso de uma forma igual ou pelo menos equitativa a essa mesma tecnologia e inovação farmacêutica. Quando uma nova tecnologia nos aparece ou surge da investigação, há várias questões que temos que saber responder a bem da população. Primeiro, se ela pode ser utilizada, se deve ser utilizada, qual é o valor que traz face àquilo que já temos no mercado, como é que deve ser utilizada, se o preço é adequado ao valor acrescentado que nos traz, se a sociedade quer financiar ou pode financiar essa tecnologia, se há equidade no acesso, se obtém, de facto, o benefício esperado com aquela nova tecnologia e qual é o efeito da entrada dessas novas tecnologias na qualidade de vida da sociedade e na sociedade como um todo. Estas várias questões são respondidas nos vários sistemas de avaliações de inovação de tecnologias de saúde em três momentos bastante diferentes entre si. Nomeadamente, num primeiro momento, em que se avalia a qualidade, eficácia e segurança dessa tecnologia, nomeadamente do medicamento. Uma segunda altura, onde avaliamos a efetividade relativa dessa tecnologia, e aqui já não estamos a avaliar a tecnologia em si, mas face àquilo que já existe e que está no mercado, e qual é o custo e efetividade dessa tecnologia, e por fim, qual é a equidade, ou seja, se toda a gente na sociedade, em condições de igualdade, consegue aceder à terapêutica ou a essa tecnologia da mesma forma. Em termos estruturais, estas respostas são dadas em momentos também diferentes. Nomeadamente, a questão da qualidade, segurança e eficácia é analisada naquilo que nós consideramos, normalmente chamamos a avaliação para efeitos de dar uma autorização de introdução no mercado, uma AIM. Depois, quando estamos a estudar se essa tecnologia merece ser financiada ou comparticipada, vamos analisar a efetividade relativa e o custo de efetividade. E agora, mais recentemente, porque houve, de facto, não sei se se lembram, mas há cerca de um ano estávamos a discutir se um cidadão entrando num hospital do Norte estava a ser tratado da mesma forma que se entrava num hospital no Sul ou no Centro. Enfim, e houve respostas para tentar garantir que, de alguma maneira, os cidadãos possam aceder de forma equitativa às tecnologias que estão disponíveis e são financiadas pela sociedade. Em termos estruturais, organizativos, as AIMs são concedidas ou pela Agência Europeia do Medicamento, por acaso é mentira, quem avalia é a Agência Europeia do Medicamento, mas quem decide é a Comissão Europeia. Depois, nos processos europeus não centralizados e nos processos nacionais, é o Infarmed. Há depois a parte do financiamento, que cada país tem a sua forma de estudar o financiamento e atribuir o financiamento, que em Portugal o financiamento destas tecnologias e a comparticipação é decidida também no Infarmed. E depois há agora, recentemente, uma nova organização que se ocupa, que é a Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica, que se ocupa de garantir que a equidade da utilização destas tecnologias, uma vez expostas ao serviço da sociedade, criando novamente o formulário onde estão essas tecnologias e as normas de utilização destas tecnologias, por forma a que abranja a totalidade da população portuguesa e na mesma sequência e nas mesmas normas de utilização. É claro que esta é a parte da avaliação e há pontos de decisão, nomeadamente quando os processos são centralizados após a avaliação da qualidade, eficácia e segurança, a Comissão Europeia então atribui a autorização de introdução no mercado, ou, no caso dos procedimentos descentralizados de reconhecimento mútuo ou nacionais, é o Infarmed que dá essa autorização de introdução no mercado. A decisão de financiamento é dada pelo Ministério da Saúde, através da Secretaria de Estado da Saúde,
E, no caso dos medicamentos que estão em avaliação prévia, ou seja, que estão em avaliação prévia à entrada nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, quem autoriza a entrada nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde é o Infarmed. A qualidade, segurança e eficácia é avaliada através de um sistema que está acordado em termos internacionais, aliás, merece mesmo o acordo em termos da Conferência Internacional de Harmonização, e geralmente os dados que são fornecidos para que as agências possam estudar a qualidade, eficácia e segurança são iguais praticamente em todo o mundo, e baseia-se na existência de um módulo de qualidade, onde estão vários estudos que mostram a qualidade quer da produção da substância ativa, quer da produção do produto acabado, os relatórios não clínicos, estudos toxicológicos e estudos em animais, e depois os relatórios clínicos, onde são os ensaios clínicos ou os estudos de bioequivalência nos casos dos genéricos. Mas é a partir desta estrutura que avaliamos a qualidade, segurança e eficácia, e se verificarmos que o medicamento tem parecer positivo de qualidade, de segurança e de eficácia, então atribuímos uma autorização de introdução no mercado. Esta autorização de introdução no mercado condiciona totalmente o que se vai passar a seguir, porque, de facto, a autorização de introdução no mercado tem um certificado, mas não é apenas um certificado, há um RCM, o resumo das características do medicamento, que é, ao fim e ao cabo, o bilhete de identidade daquele medicamento, e um folheto informativo dirigido à população. Condiciona totalmente aquilo que vai ser a publicidade do medicamento, a farmacovigilância, porque pode, nesta altura, ter-se decidido sobre a necessidade de um plano de gestão de risco, as reações adversas se são esperadas ou não são esperadas, e no caso deste medicamento ser para uso exclusivo hospitalar ou apenas ser utilizado em hospitais, condiciona a necessidade de um medicamento ser submetido a um processo de análise que se chama avaliação prévia para uso nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. O dossiê da AIEM, onde está a totalidade dos estudos, servirá depois para que nós possamos fazer a comprovação da qualidade daquilo que está no mercado através dos laboratórios e também inspeção às entidades que estão no mercado. Após a AIM, temos então a fase do financiamento. Como é que estudamos este financiamento? Este é o modelo que estamos a montar. Neste momento ainda só estamos a fazer isto para os medicamentos. É uma primeira fase de avaliação farmacológica, em que o que vamos ver é se aquele medicamento tem valor terapêutico acrescentado face àquilo que já temos no mercado, porque se não tiver valor terapêutico acrescentado ou não for equivalente a outros que já estejam no mercado, ou seja, se for algo que é inferior, não vai ser financiado. Se tiver, então, valor terapêutico acrescentado, teremos que passar por uma nova fase, que é verificar que preço adicional é que devemos aceitar para disponibilizar essa nova tecnologia. Porque, de facto, geralmente, quando os medicamentos têm um valor terapêutico acrescentado face àquilo que já existe no mercado, também o seu preço e o seu custo pode ser um pouco maior. É claro que aqui, nesta avaliação de efetividade relativa e de custo-efetividade, não estamos apenas a falar de preços. Estamos a falar de todos os benefícios e de todos os custos que um medicamento tem face a uma alternativa que já temos. Nomeadamente, se um medicamento, por exemplo, diminuir taxas de internamento ou aumentar a qualidade da parte, ainda estamos a montar, mas também contamos um pouco os dados do Civida nesta área do HIV, que é a capacidade de vir mais tarde a avaliar se realmente aquilo que nós estudámos e que nós aceitamos pagar se está a verificar na prática. Ou seja, se a efetividade que nós concluímos que o medicamento ou que a tecnologia teria, na prática se verificou, para depois voltarmos a reavaliar e verificarmos se a tecnologia deve ser mantida ou se devemos fazer alterações. E por isso lançamos mão de um conjunto de técnicas, nomeadamente quando um medicamento tem vantagem terapêutica acrescentada, para estudar se podemos então pagar mais, ou se devemos financiar por um preço mais alto, esse valor acrescido que a tecnologia tem. E é por isso que geralmente aparecem aqueles conceitos de QALY, que são os anos de vida adicionais ajustados pela qualidade, e o custo, o rácio incremental de custo-efetividade. Ou seja, o acesso então ao mercado de uma nova tecnologia tem uma parte de AIM e depois a parte do preço ou com participação. Mas levanta-se ainda uma terceira questão, que é, há de facto equidade no acesso? Todos os cidadãos, uma vez disponibilizada a tecnologia, têm acesso da mesma forma à terapêutica?
E foi por isso que recentemente, conforme saberão, foi criada a Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica, que se ocupa da criação do Formulário Nacional Hospitalar e Comunitário, para garantir que as pessoas, acedendo a serviços diferentes, sejam em hospital de dia, seja nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, seja no próprio ambulatório, acedem em condições de equidade à terapêutica. No entanto, este sistema que eu tentei, para o benefício do tempo, explicar aqui de uma forma rápida, permite também acudir às situações excepcionais de necessidade, entendendo a necessidade como uma capacidade de aproveitar. Porque se uma tecnologia apenas puder fazer um efeito, tiver um benefício numa pessoa que tenha, por exemplo, uma determinada mutação, apenas as pessoas que têm essa determinada mutação poderão absorver ou poderão ter benefício da utilização dessa tecnologia. Mas, de qualquer maneira, queria-vos chamar a atenção que, mesmo enquanto decorre este processo todo, a acessibilidade a uma tecnologia pode ser garantida, no caso de uma pessoa que não tenha outra alternativa, através das tais famosas, que ultimamente têm sido tão divulgadas, autorizações de utilização especial. E elas são de vários tipos. Aquelas que temos discutido ultimamente são estas autorizações excepcionais ou autorizações de utilização especial, que ocorrem quando o medicamento já tem AIM, está em avaliação prévia para financiamento para poder ser utilizado nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde e, no entanto, há pessoas que já não têm outra alternativa senão poder aceder a esta tecnologia. E é nesses casos que nós damos essas autorizações para aquele doente específico para que possa, ainda que o medicamento não possa estar a ser utilizado, aquela pessoa em particular possa utilizar o medicamento. Mas existem outros tipos de autorizações excepcionais que são dadas em outras fases do ciclo do medicamento. Nomeadamente, há UES quando o medicamento até já está aprovado, tem AIM, mas não está comercializado. Por razões várias, o medicamento não está presente no nosso mercado. E ainda assim é necessário. E nesse caso, teremos que emitir estas autorizações para garantir que as pessoas têm acesso, quando necessitam, a esta tecnologia. Há ainda um outro caso que não é muito falado, mas que acontece também algumas vezes, menos, felizmente, que são as autorizações de utilização especial, quando ainda nem sequer há AIMs, ou seja, ainda não há autorizações de introdução no mercado no espaço da União. E, no entanto, há já alguns ensaios clínicos que mostram que há benefício. E, nesse caso, não havendo uma pessoa que não tem outra alternativa e que ainda assim pode beneficiar deste medicamento, que neste momento ainda é experimental, ainda assim pode ser avaliada a possibilidade de darmos acesso a este cidadão, a este tipo de tecnologias. Ou seja, o sistema está montado de uma determinada forma, mas ainda assim permite acessibilidade em razão da necessidade de um determinado cidadão a uma determinada tecnologia. Quanto à questão que me foi lançada, provocatória, porque, enfim, tenho que, de alguma maneira, tentar responder, é claro que quando olhamos para um sistema, temos sempre duas possibilidades de ver o sistema. Ou como um labirinto kafkiano, em que é impossível, processos e procedimentos em que é impossível sair dali, ou então como um processo perfeitamente linear, que a gente sabe exatamente onde é que está e que num espaço curto de tempo conseguimos dar acesso às tecnologias. Ainda assim, a maior parte das vezes que ouço falar dos problemas do modelo não é do modelo em si. Até porque o modelo é muito comum em vários países do mundo. O que as pessoas geralmente se referem é à eficiência do modelo, aos tempos que demoramos a fazer isto, ou seja, não é o modelo aquilo que nós temos que controlar, mas há a capacidade que nós temos de fazer isto em tempo, ou de dar resposta rápida às necessidades dos cidadãos. E por isso eu penso que a maior parte dos problemas que têm a ver com o modelo são de eficiência. A eficiência depende de várias coisas, nomeadamente recursos e, efetivamente, de organização, de várias outras coisas. Mas queria-vos dar alguns exemplos em que, sem a alteração da política, se conseguiu ter resultados por mera questão de eficiência. Por exemplo, não sei se têm esta noção, mas Portugal ocupa o terceiro lugar como o país que mais avalia medicamentos e que essa avaliação serve para dar AIMs nos países da União Europeia. Portugal ocupa o terceiro lugar como Estado de referência. Nós fazemos a avaliação, logo a seguir à Holanda e à Alemanha, e os outros países, a partir da nossa avaliação, atribuem autorizações de introdução no mercado para os seus mercados. E isto foi conseguido sem aumento de recursos. Foi apenas uma questão de tornar os procedimentos mais lean, menos burocráticos. Também queria-vos mostrar que em poucos meses conseguimos passar em algo que estava completamente fora dos tempos, que é a aprovação de genéricos,
de praticamente 90 dias para 10 dias. Podem dizer, mas pronto, são genéricos, não é verdadeiramente inovação tecnológica. Mas esta possibilidade de passar a aprovação de genéricos para praticamente 10 dias, ou seja, muito abaixo dos 60 dias regulamentares, foi feito sem aumento de recursos, apenas com procedimentação mais adequada e permite-nos mais rapidamente gerar recursos para pagar a inovação que temos que colocar no nosso sistema. Poderão ainda dizer, mas pronto, na avaliação prévia tem atrasos. Temos. E também por isso está a ser aumentado o número de pool de peritos que temos aqui no Infarmed para conseguir fazer a avaliação da custo-efetividade e efetividade relativa. Queria-vos dizer que até agora tínhamos praticamente 4 peritos, médicos e economistas, e neste momento passaremos a ter praticamente 28 de várias especialidades médicas, de especialistas em medição da qualidade de vida e também economistas da saúde, para garantir que tudo isto é feito em tempo, de maneira a que aquelas autorizações excepcionais que vimos atrás que são necessárias conceder, não sejam necessárias porque os processos são feitos em tempo. Mais uma vez, queria com isto concluir ou tentar defender esta minha opinião, que o problema não está no modelo, está na eficiência do modelo. Ou seja, a nossa obrigação como sociedade é garantir que os cidadãos têm acesso a tecnologias de saúde com qualidade, seguras e eficazes, custo-efetivas e que há equidade no acesso. Claro, e neste momento toda a gente sabe as medidas que temos tomado para fazer algumas poupanças, mas poupando onde se pode para se gastar onde se deve, garantindo a acessibilidade do cidadão às terapêuticas com melhor perfil de custo-efetividade, garantindo a sustentabilidade do sistema, que é a única forma de garantirmos que há acesso no futuro a todos os cidadãos, e acomodando, claro, como vimos, algumas situações excepcionais de necessidade em que as pessoas, não tendo outra alternativa, temos que garantir que, havendo tecnologias disponíveis, ela possa beneficiar delas. Queria ainda dizer que, às vezes, há sempre nesta questão da avaliação, e principalmente na avaliação do financiamento, há sempre algumas pressões, há sempre uma situação que nos faz balançar entre evidências e emoções, mas também é preciso que se haja a noção que nem tudo o que é novo é inovador e muitas vezes pode não ser melhor. E é por isso que temos que comparar, fazer efetividade relativa e custo-efetividade, para comparar com aquilo que já temos. Já não é se a terapêutica é eficaz, mas se é melhor que aquilo que já temos, e se for melhor que aquilo que já temos, então temos que pagar mais e gastar mais, ou ter melhor, garantir que há um maior preço para que haja também a disponibilização destas tecnologias. Ou seja, concluindo, penso que estou nos meus 20 minutos, tentando concluir, face à provocação da pergunta, política coerente ou maratona de obstáculos, eu continuo a considerar que a política é coerente e que não avalia um conjunto de obstáculos, mas um conjunto de desafios colocados pela inovação e que visa a proteção da saúde pública sempre e a sustentabilidade do sistema como forma de garantir o acesso futuro a todos os cidadãos em condição de equidade, que no nosso modelo social europeu a equidade é algo que é muito importante para garantir que todos, da mesma maneira, têm acesso em questões de igual necessidade às terapêuticas de igual forma. E posto isto, cumprindo os 20 minutos, agradeço a paciência que tiveram para me ouvir.